Assim que ela me responder, eu te aviso. Obrigada. Não, peraí, o que eu ia fazer? Vou começar então. Então, a teoria do corpo explica, analisa os traços de caráter. São 5 traços de caráter. Esses traços são construídos com a passagem do tempo do desenvolvimento do ser humano, desde o momento da sua gestação até o momento de aproximadamente 5, 6 anos, que é nessa fase que ele está construindo, que ele está desenvolvendo o processo de mielinização do seu corpo. A primeira fase, que é a parte da gestação, no período de gestação, ele está construindo o traço de caráter esquizoide. Esse traço, esse traço constrói um corpo mais alongado, mais com quinas aparentes. Quinas que eu me refiro seriam os ossos aparentes. Ossos de cotovelo, de clavícula, ossos, joelho, qualquer tipo de ossos que pode estar em evidência, ele denota essa aparência mais esquizoide. Tô nervosa. Vamos lá. O esquizoide é uma pessoa que vive no mundo do pensamento, então a energia dele está concentrada muito na cabeça. Então ele é um ser pensante e ele até chega a se desconectar do corpo. Então ele pensa, ele quer entender, ele quer criar, ele é imaginativo, ele é uma pessoa que não gosta de rotina, ele quer criar e ele vive no mundo interno dele. Então ele tem dificuldade de interagir com o mundo externo. Lá no processo de gestação ocorreram situações com aquela mãe, com aquele útero, que fez com que ele se sentisse mal, desconfortável. E isso foi registrado para ele como uma sensação de rejeição. Então ele automaticamente criou ali um mundo interno, no mundo dos pensamentos, para se proteger do mundo externo que causou um desconforto para ele. Então ele é uma pessoa que não gosta de interagir tanto com as outras pessoas, ele não gosta de ser tocado, ele não gosta de tocar, ele não é uma pessoa que gosta de carinho, ele não gosta muito de falar, ele prefere ficar quieto, ficar concentrado, ficar introvertido. E ele, quando ele fala, ele gosta mais de falar das ideias dele, dos pensamentos dele. E esse traço, ele é muito racional. O segundo traço de caráter, que é o traço oral, que é mais ou menos na época de 1 mês de vida até mais ou menos... Não, 1 mês de vida até mais ou menos 1 ano, que é o período da amamentação. Esse traço é construído através das sensações corpóreas que ele tem. Então, ele é muito ligado aos 5 sentidos, né? Aos 5 sentidos do corpo. Então, ele é muito sensível, muito sensorial. Ele é muito emotivo, é um traço muito emotivo. Então, são pessoas que, com esse traço muito alto, vão ser muito emocionais, muito sensitivas, vão ficar sempre querendo estar com pessoas, principalmente numa postura de ser cuidada. Porque no processo de mielinização, ele não se sentiu bem atendido. As suas necessidades não foram bem atendidas durante esse período. Então, ele passa o resto da vida acabando reproduzindo esse
essa sensação de não estar sendo bem atendido. Então ele sempre quer estar com pessoas, sempre quer estar se relacionando numa tentativa de querer ser atendido, querer que suas necessidades sejam atendidas. Então ele sempre vai estar querendo tocar, quer fazer carinho nas pessoas, quer conversar, quer falar dos seus sentimentos. Ele é muito expressivo e ele se expressa muito pela boca, né? Então ele quer falar, ele quer... a gente brinca, a gente fala mamar no mundo. Tipo assim, ele quer mamar, ele quer chorar, né? É uma via de expressão dele para expressar toda a emotividade que ele tem. Mas ele não tem muita energia fazedora, né? Não tem muita perna para fazer as coisas, então ele prefere que os outros façam por ele. Ele é um signo que se entrega, que confia, mas que tem uma postura diante de certas ações mais passiva. O terceiro traço de caráter é o psicopata. O psicopata é uma pessoa que tem grande talento para liderar, para comandar, para dar ordens. Ele não tem muita energia fazedora, mas ele tem muita energia de articular pessoas, articular situações e delegar. Então ele é aquele líder que puxa as pessoas, que articulam, que bolam, que fazem, tem ideias estratégicas para atingir as coisas que ele quer, os planos dele, e ele depois delega, deixa as pessoas livres para fazer mais sobre o comando dele. Essas pessoas, quando elas estão bem trabalhadas, são líderes incríveis, e quando elas estão sofrendo, elas podem ser ditadores, né? Podem ser pessoas oportunistas que usam do seu poder de persuasão, de convencimento para tirar vantagem, né? Ele gosta de sempre estar por cima, sempre ser admirado e ele gosta de conquistar. E esse traço de caráter também não tem muita perna, muita energia de fazer, ele prefere comandar e delegar. O quarto traço de caráter é o masoquista. O masoquista, ele é uma pessoa que aguenta. Ele foi feito, o corpo dele tem um formato mais quadrado, que é para aguentar peso de pessoas, peso das situações. Ele, além de arcar com as responsabilidades dele, ele também arca com a responsabilidade de outras pessoas e acaba carregando peso demais, desnecessário. Ele se sobrecarrega. Então ele tem um corpo forte para aguentar tudo isso. No processo de mielinização, esse período era o período de desfraude da criança. Então, o grande medo da criança nessa fase é escapar, né? Escapar, cocô, xixi, e isso é uma coisa errada, né? Porque a mãe, quem tá ali fazendo ali uma assessoria, vai repreendê-lo naquele momento, e aí ele vai se sentir mal, e ele pode se sentir muito humilhado nesse tipo de situação. E ele, para esse medo, sempre vai estar presente na vida dele, então ele, para não se sentir humilhado, não fazer nada de errado, não fazer merda, ele prefere se resguardar, não falar, né? Ele é muito sensível, mas ele não fala dos seus próprios sentimentos. E ele tem medo de ser humilhado por isso. Então ele é meio que um burro de carga. Ele, eu aguento, me dá aqui que eu faço, eu resolvo isso pra você. Porque ele tem medo de ser mal visto, né? Então ele é o que aguenta, o que faz, o que resolve e acaba se sobrecarregando com isso. Um último traço de caráter, que é no período ali de 4 anos, mais ou menos 4, 5 anos, é a relação triangular entre pai, mãe e filho, aonde a criança vê como objeto de amor e admiração o genitor do sexo oposto. Então a menina tem uma ligação mais forte com o pai e o menino com a mãe. Só que esse adulto já tinha uma relação amorosa com o par
antes da criança nascer. Então a criança se sente amada por esse genitor, mas na hora de ir para o quarto, ir para a cama, ela vai com uma outra pessoa, né? Então a criança naquele momento não tem maturidade de entender isso e ela se sente traída, excluída, trocada. E acaba reproduzindo isso, esse medo fica reverberando a vida toda dele. Então ele sempre vai querer ser o escolhido, porque ele não foi no passado, mas quem sabe no presente ele é, né? Então ele tem sempre essa tentativa de ser o bom, ser o bonito, ser o conquistador, ser o sedutor. Então ele constrói um corpo harmonioso para isso, para não perder, para não ser traído. Então são pessoas que têm muita energia, são pessoas que têm muita perna, né? Querem fazer muita coisa, porque querem brilhar, querem ser reconhecidas, querem ser elogiadas. Então elas querem ser amadas, né? E não querem ser traídas. Então essas pessoas sempre vão querer estar aparecendo, brilhando, sendo elogiadas. E elas têm uma vaidade assim do tipo, ai, nossa, eu nem precisei fazer nada e fui escolhida, ai, eu nem precisei fazer nada e já sou desse jeito assim, o bom ou a boa, né? Então essa pessoa é o rígido e ele faz as coisas bem feitas, faz as coisas perfeitas e quer fazer rápido, porque tem perna, porque é ágil, né? Então esses são um resumo dos 5 traços de caráter. Cada traço de caráter tem as suas qualidades, que são os seus talentos, né? A gente chama de recurso. E também tem as suas dificuldades, né? Os seus defeitos, os seus desafios, que a gente chama de dor. Então, do esquizoide, a dor do esquizoide é a sensação de ser rejeitado. E o talento dele é a inteligência, a criatividade, a inovação, é o mundo dos pensamentos que ele vai existir ali. Pro oral, a dor do oral é ser abandonado, porque essa sensação que ele teve em relação à mãe dele, frente às necessidades dele, ele se sentiu não atendido, abandonado. Então ele vai sempre querer lutar contra essa sensação, como? Sendo comunicativo, sendo simpático, empático, sendo um bom comunicador, um bom amigo, uma boa companhia, né? Então essa pessoa sempre vai privilegiar as relações dela, as sensações dela, e é uma pessoa que precisa sempre ter a sensação de ser cuidada para ser feliz, né? Não gosta de ficar sozinho e muitas vezes abre mão das próprias vontades para ter uma companhia, meio assim, tipo, antes mal acompanhado do que só, né? Por causa desse medo de ser abandonado. Mas tem esse talento da comunicação, da expressão, né? Da emotividade, do sentir, né? O psicopata, o grande medo dele é se sentir manipulado, porque foi isso que ele viveu no processo de milenização dele, né? Onde ele percebeu no processo de socialização dele, por volta dos 3 anos, que ele só era visto e reconhecido se ele fizesse alguma coisa. Então eu não sou amado só simplesmente porque eu existo. Eu vou ser amado e ter atenção se eu for bom em alguma coisa. E o talento dele qual é? É liderar, é comandar, né? É articular pessoas, situações, negócios. Então ele se destaca, esse é um recurso que ele tem, e o medo, para contrapor o medo de ser manipulado. Se ele tá bem, ele vai ser um ótimo líder. Se ele tiver mal, ele vai acabar manipulando as pessoas primeiro, com medo de ser manipulado. Então ele prefere manipular primeiro. O traço de caráter masoquista, ele tem medo de que alguma coisa faça errado, que alguma coisa dê errado. Então o medo dele é de ser humilhado, porque foi assim que a criança dele registrou as primeiras falhas que ele teve no processo ali de desfraude. Então, para não dar nenhum problema, não acontecer nada de ruim,
ele vai ser aquela pessoa sempre que vai estar planejando, organizando, planilhando, sendo detalhista, analisando tudo com no mínimos detalhes para que nada saia errado, né? Um masoquista bacana, no recurso ele vai estar sempre traçando planos, inclusive com plano B, plano C, para que ele se sentir mais seguro, né? O rígido, ele quer brilhar, aparecer, porque ele não quer ser trocado, né? A dor dele foi se sentir traído, então ele quer sempre ser o melhor para que ele não seja mais traído. Ele sempre quer ser o bom, o perfeito, o bonito, o atraente, para ele sempre ser o escolhido e não ser o trocado, o rejeitado. O rejeitado não, o traído, né? O excluído. É isso. E deu aqui, ó. Então, aqui deu 15.